O Senhor. E quando nós expressamos o nosso louvor, quando nós o adoramos, Ele também manifesta ao nosso coração, ao nosso espírito, manifesta a nossa vida. Isso é bom, sermos edificados por Deus. Irmãos, não existe nada melhor nessa terra do que estar na casa de Deus, do que estarmos na presença de Deus, adorando, falando, recebendo, recebendo da palavra dEle, recebendo do Espírito, nos alimentando do céu, porque a palavra é o pão que nos alimenta. A exposição da palavra de Deus, ela que nos dá vida, ela que nos dá força. Irmãos, a igreja, ela vive e ela supera as dificuldades da vida, e nós também por causa da palavra. A palavra é o pão que nos alimenta. O salmista diz que a exposição da palavra, ela traz vida, ela traz luz, ela traz entendimento, ela traz compreensão ao nosso coração. Uma igreja verdadeira, uma igreja de verdade, é uma igreja que ela está comprometida com as Escrituras, comprometidas com a palavra de Deus. O que nos orienta, irmãos, não são os modismos, não são as novidades do mundo gospel, mas o que nos guia, o que nos conduz é a verdade da palavra. Nós somos sustentados por essa palavra, e a exposição, a expor a palavra de Deus. Normal, por que o púlpito ele fica no centro? Porque isso mostra a centralidade da palavra de Deus. E nós estamos expondo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo de número 13, e hoje nós chegamos à última petição desse modelo de oração, a oração modelo, a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. E essa parte do versículo 13 diz assim a palavra do Senhor: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, nós somos, cada dia da nossa vida, nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos pelejas, nós somos tentados diariamente, porque nós temos um inimigo que ele não vacila, nós temos um inimigo que ele não dorme, nós temos a nossa carne, nós temos o mundo, e nós estamos aí como crentes a enfrentar essas batalhas do dia a dia. Nossa batalha não é contra as coisas materiais dessa vida, é contra uma natureza que peca, é contra um inimigo que é real, é contra forças espirituais. E nós precisamos estar a cada momento conectados com Deus, na busca da presença de Deus, para que não venhamos deslizar na nossa caminhada, não venhamos, vamos dizer, cair durante o processo da nossa jornada. A semana passada nós vimos, as 2 semanas anteriores nós vimos sobre a petição que se encontra no versículo de número 12, e há uma conexão muito grande entre o versículo 12 e o versículo de número 13. No versículo 12 nós vimos a 5ª petição, onde nós somos levados diante de Deus a pedir que Ele venha perdoar os nossos pecados, e na medida que nós recebemos o perdão, somos tocados pela graça de Deus, nós também somos desafiados, nós somos constrangidos também a liberar perdão para aqueles que nos ofenderam, para aqueles que nos machucaram. E uma vez que nós experimentamos a graça dele, a misericórdia dele, normalmente podemos ter aquela tendência de pensar: não, agora que eu fui perdoado, eu vou voltar às mesmas práticas e Deus vai me perdoar sempre. E logo em seguida
logo após recebermos o perdão, nós somos dissuadidos desse pensamento, porque logo em seguida o texto já nos leva a pedir a Deus, a se voltar para Deus, para que não venhamos cair em tentação, para que não venhamos pecar, para que não venhamos ser seduzidos pelo mal, seduzidos, engodados pelo engano do pecado, pelas setas malignas. Precisamos encarar o pecado com seriedade, saber que o mesmo ele tem consequências e que o nosso relacionamento com o Pai, o nosso relacionamento com Deus, ele é o mais precioso de todas as coisas. Nós não podemos deixar que o pecado seja esse intruso entre nós e Deus, entre a nossa comunhão com Deus e a nossa intimidade com Deus, entre nós e o nosso relacionamento com o Pai, diariamente. Por isso, eu preciso me apresentar diante de Deus, cada manhã, cada dia, e pedir a Ele, e clamar a Ele, para que eu não venha cair em tentação. Eu preciso orar para que o Pai não permita que eu venha deslizar nas tentações da vida, ao ponto que eu venha pecar, ao ponto que eu venha transgredir a sua palavra, ao ponto que eu venha me insurgir contra os seus mandamentos, contra os princípios que Ele tem estabelecido na sua palavra. Então, o versículo de número 13, essa petição, ela nos diz: não nos deixes cair em tentação, ou não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então, primeiramente, nós precisamos, irmãos, entender o significado dessa palavra tentação. Essa palavra, no grego, nós já falamos que essa palavra, o termo é peirasmos. Peirasmos é uma palavra que vai ter o sentido de tentação, vai ter o sentido de prova, vai ter o sentido de provação e o sentido de teste. O teste ou a prova, vamos dizer, que vai revelar até que ponto podemos ir sem cair, esse teste ou essa provação que passamos. Então a tentação é para mostrar que nós podemos ser fiéis a Deus, que você pode ser um homem justo, que você pode ser um homem temente em meio às maiores tentações da vida. José, quando ele foi tentado, ele não se tornou infiel, ele não desobedeceu aos seus valores, aos seus princípios, ele não desobedeceu à revelação que ele tinha de Deus para a sua vida. Pelo contrário, ele superou aquela tentação. Então, essas batalhas que nós enfrentamos, as tentações, elas são reais em nossa vida, e é para revelar vamos dizer, trazer à tona o nosso caráter, trazer à tona quem nós somos. E quando nós lemos, por exemplo, Gênesis capítulo 22, versículo 1, diz que Deus testou Abraão. Quando nós lemos em Mateus capítulo 1, versículo 1, diz a Bíblia que Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando nós olhamos a tentação, nós percebemos que Satanás, através da tentação, ele quer extrair o pior da nossa vida. Deus, quando ele envia o teste, Deus, quando ele envia a provação, é para extrair o que há de melhor de dentro de nós. É para que nós venhamos crescer, é para que nós venhamos obedecer a palavra. Por outro lado, Satanás, às vezes, ele pega as provações que passamos, os testes da vida nos quais nós somos submetidos, e ele nos leva a desobedecer a palavra, a desobedecer aquilo que Deus
tem nos ordenado a fazer. Satanás quer nos enfraquecer espiritualmente, fazendo com que nós venhamos ceder aos nossos desejos, fazer com que nós venhamos ficar presos, aprisionados às nossas paixões. Então as tentações, os testes da vida, em meio a esses embates, nós temos a opção de obedecer a Deus, obedecer a palavra, ou agradar a nós mesmos, ou fazer cumprir a nossa vontade, o nosso desejo, aquilo que nós queremos. Então a tentação, em sua origem imediata, ela vem de dentro. Ela vem de dentro para tentar nos derrotar. As tentações, como já falamos, vem para tirar o pior, a provação para extrair o nosso melhor. Deus quer que cresçamos, Deus quer que nós venhamos avançar. E o que nós podemos aprender com essa última petição? O que nós podemos aprender quando Jesus nos ensina a orar e a dizer: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal? Primeiro, nós aprendemos que essa petição nos fala da nossa fraqueza espiritual, da nossa debilidade espiritual. Nos fala que nós somos propensos, nós somos fracos, nós somos falhos, e nós podemos, se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós podemos cair, nós podemos sucumbir aos ataques, às tentações da carne, às tentações do diabo, às iscas de Satanás. Precisamos estar atentos, clamando a Deus, correndo para Deus, estar na presença de Deus, porque nós temos uma natureza que é má, nós temos uma natureza que é perversa, nós temos uma natureza que é terrena, nós temos uma natureza adâmica, uma natureza que ela é totalmente, completamente corrompida. Essa natureza que nos induz, que nos leva a nos rebelar contra Deus, contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus tem ordenado em sua palavra. Porque a inclinação dessa nossa natureza, irmãos, a escolha dela sempre é contrária à vontade de Deus. A nossa natureza, ela sempre deseja aquilo que é contrário à palavra. Por isso nós precisamos estar atentos para não entrarmos em tentação. Andar no Espírito, diz Paulo. Viver no Espírito. Viver a palavra de Deus. Para que essa natureza parasita, destruidora, que se hospeda em nosso interior, não venha nos arruinar em nossa jornada, em nossa caminhada. Paulo diz: aquele que está de pé, cuidado para que ele não caia, porque nós carregamos aqui dentro de nós todas as potencialidades para o mal, todas as potencialidades para o engano. As sementes foram lançadas, Adão lançou na humanidade a semente da maldade, e essas sementes, elas estão aí dentro de você, elas podem ser germinadas, elas podem nascer, elas podem crescer, porque nós temos uma natureza fraca, debilitada, somos propensos à mentira, somos propensos ao engano, somos propensos a criticar, a falar mal, a ter um coração cheio de ódio, de rancor, de amargura. Está tudo aqui dentro de nós. Tiago disse que quando nós somos tentados, nós somos atraídos por algo que há dentro, por algo que nós carregamos. Todos esses mecanismos de destruição, eles estão aqui dentro de nós. E esses mecanismos podem desencadear em nossa vida a destruição.
Jesus diz que é do nosso coração, que é de dentro do homem, que procede todos os males. Todos os tipos de pecados, os maus pensamentos procedem de dentro. O adultério, ele não vem de fora, ele vem de dentro. O homicídio não vem de fora, vem de dentro. O furto não vem de fora, ele vem de dentro, não vem de fora, ele vem de dentro. O engano não é de fora, vem de dentro. Por isso que nós não podemos concordar com aquela ideia que diz que o homem, ele é produto do meio. Não. O homem não é produto do meio, porque ele já é má, ele já é mau por natureza, ele já é pecador por natureza, ele já traz em si a potencialidade para ser a pior pessoa da terra. Mas mesmo que nós venhamos carregar dentro de nós essas potencialidades, essas tendências malignas, esses comportamentos destrutivos, mesmo que venhamos carregar, a palavra diz que cumpre a cada um de nós dominar, vencer, superar essa debilidade. Como que nós vamos superar? Nos submetendo a Deus, a palavra de Deus, nos humilhando diante de Deus. Então essa petição ensina isso, que nós carregamos uma debilidade espiritual, uma fraqueza, que somos fracos. Mas essa petição também nos ensina a correr para Deus e pedir a proteção de Deus. Fala de proteção porque o texto diz: para que Deus não nos induza, para que Deus nos livre, para que Deus nos proteja do mal. Porque nós estamos em um mundo perigoso. O mundo que eu e você vivemos é perigoso. Nós estamos pisando em campo minado. E nós não podemos confiar em nós mesmos, depender de nós mesmos. Se Deus não nos guardar, irmãos, se Deus não guardar você, se Deus não proteger você diariamente, todos os dias, 24 horas por dia, se a mão de Deus, se a provisão de Deus, se o cuidado de Deus não estiver sobre a sua vida, se o Espírito Santo não estiver aí, se você não estiver cheio da palavra, cheio de Deus, você não vai resistir aos ataques malignos. Não vai resistir. Nós precisamos de Deus. As ciladas estão aí, as setas estão aí, o inimigo está aí, o diabo está aí. E você precisa diariamente. Você precisa a cada momento permanecer firme em meio às batalhas, dependendo em Deus me guarda. Deus protege a minha mente, Deus protege a minha vontade, protege os meus sentimentos, protege os meus desejos. Deus não me deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, livra a minha alma do mal. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Nós podemos às vezes até brincar com a nossa comunhão com Deus, brincar com a nossa vida com Deus. Nós podemos até não valorizar tanto a nossa intimidade com Deus. Nós podemos até não buscar intensamente a Deus. Mas o diabo, ele vai buscar intensamente arruinar você, tirar você da palavra, tirar você do caminho. Por isso eu preciso da proteção do Senhor. Eu preciso que Deus me proteja, que Deus me guarde. Mas eu não sou um agente passivo nesse processo. Eu sou um agente ativo nesse processo. Deus vai me guardar, mas Deus deixou os mecanismos, Deus deixou os meios para alcançar os fins. Quais são os meios? Deus deixou a palavra dele. Deus deixou a igreja dele, Deus deixou a comunhão com os irmãos. Por isso que eu preciso participar da igreja, eu preciso me envolver com os irmãos. Você precisa, irmãos, andar em comunhão com o seu irmão, estar em comunhão com a igreja, viver a igreja. Você precisa ser a igreja para que o diabo não venha capturar você, arrancar você da manada.
Porque nós vemos uma época em que as pessoas, a grande maioria de muitos crentes pensam que não é necessário a igreja, que não é preciso, você pode ser crente em casa, irmãos. É desse jeitinho que o diabo quer. Esse é o mandamento do diabo, essa é a vontade do diabo. Ser crente em casa, fique em casa, para que a igreja... Como que o leão, ele destrói um animalzinho? Você olha aqueles programas lá, como que ele faz? Você vê aquele monte de animal correndo, não é? O leão vai lá, e ele separa aquele animal que ele precisa da manada. Ele separa, ele tira do rebanho, coloca de lado para ele atacar e devorar. É assim que o diabo faz. Assim que o diabo cochicha no ouvido das pessoas, fica em casa, para que igreja, para que esse negócio de irmãos, está na casa dos irmãos, você tem que viver a sua vida sozinha, você tem que viver uma vida isolada, irmãos. O crente que vive vida isolada, que não tem prazer na comunhão dos irmãos, que não tem prazer em viver com os irmãos, que não tem prazer de estar com os irmãos e estar na igreja, é uma presa fácil, desse leão que ruge procurando alguém para tragar. Por isso eu preciso me proteger, dizer: Deus, me guarda, me protege, Senhor. Eu preciso estar na casa do Pai, na presença do Pai, na presença dEle. Então, orar e dizer: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, é reconhecer que temos essa potencialidade para o pecado, há uma debilidade em nós. É reconhecer que nós precisamos de Deus, da ajuda, do cuidado, da proteção dEle. Mas também essa petição nos fala que nós devemos buscar a Deus, que nós devemos correr para Deus em oração. Como que nós vamos ser livres, irmãos, e libertos do mal, libertos do pecado? Como nós vamos triunfar sobre as tentações? Como nós vamos triunfar sobre as ciladas do inimigo, sobre aquilo que o inimigo projeta, prepara para a sua vida, para arruinar você, para destruir você? Como que você vai vencer isso? Orando. É quando você ora, é quando você se lança na presença de Deus e você diz: Senhor, não me deixe cair em tentação, não deixe que eu seja vencido, que eu seja seduzido por essa natureza que está dentro de mim, que não presta, me dê forças. É quando você se lança inteiramente, completamente na presença de Deus, inteiramente diante do Senhor. É na oração, é de joelho, é clamando, é buscando, é implorando por perdão, por misericórdia, é dizendo: Deus, perdoa os meus pecados, é dizendo: Deus, me guarda, me protege. É você vivendo na presença dEle. A sua força está na oração, seu êxito está na oração. Jesus disse: ore para que você não caia em tentação. Crente que não ora é crente fragilizado, é crente fraco, é crente que sucumbe facilmente diante das tentações da vida, diante dos problemas da vida. Você precisa orar, você precisa buscar a Deus. Não, se não é o cuidado de Deus, se não é a oração, às vezes nossas orações são tão fracas, porque eu diria que se fossem as nossas orações, nós já teríamos sido vencidos, mas graças ao nosso sumo sacerdote, que é Jesus, que diz a palavra que Ele intercede diariamente por nós. Diariamente. Assim como aquele Pedro cheio de força, cheio de orgulho, cheio de si mesmo. Aquele Pedro que diz: olha, ainda que todos se abandonem, eu jamais te abandonarei. Quando você olha para Lucas capítulo 22, versículo 31, versículo 32, diz a palavra: e disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, fortalece teus irmãos. Qual era o desejo, irmão, de Satanás? Era cirandar com a vida de Pedro. Ele reclamou a vida de Pedro.
Ele olhou para Pedro e ele disse: olha, eu quero sacudir a vida desse homem. Mas o que eu acho interessante, irmãos, e é reconfortante para nós, é que Satanás ele peça permissão a Deus antes de tocar em Pedro. Antes de ele tocar na vida de Pedro, primeiro ele pediu: permita, Senhor, permita. Irmãos, às vezes muitos cristãos, eles ficam paralisados de medo de dar tanto crédito ao diabo, a Satanás. No primeiro culto eu falava, às vezes tem muitas pessoas que elas olham para Satanás, elas veem em Satanás uma espécie de Deus júnior. É um Deus um pouco menor, como se Satanás tivesse 90% do poder de Deus, 90% da sabedoria de Deus. E eles ficam aterrorizados com o diabo. Mas não é assim, irmãos, que a Bíblia mostra. Satanás, ele é uma criatura, lembre-se disso. Satanás, ele sempre será uma criatura de Deus. Nós não podemos negar o seu poder e a sua astúcia, mas ele é um ser criado, o poder dele depende de Deus. Ele só faz o que Deus permite. Nós temos que pensar como Lutero: o diabo é o diabo de Deus. Foi Deus quem criou. Foi uma criatura de Deus. E como os puritanos diziam, Satanás é o cãozinho de Deus. Então nós temos que ver dentro dessa perspectiva. Eu não posso exagerar demais o poder de Satanás, mas também não posso minimizar demais. Achar que ele não existe. Tem muita gente que pensa que ele não existe. E o diabo quer justamente isso. O diabo quer que você ache que ele é tão poderoso que ele pode, você não pode fazer nada, ou então que ele não existe, que ele não faz nada. Mas o certo é que ele não é igual a Deus. E para ele tocar em Pedro, ele pediu permissão. Ele foi atrás de Pedro. Pedro era o líder. Pedro era o pastor daquela igreja. Pedro era o líder daquela comunidade, daqueles homens. Era ele que era o alvo de Satanás. Porque se ele atingisse Pedro, atingia o resto. Era essa a missão dele. E Pedro era aquele homem orgulhoso, né? Já havia dito: mesmo que todos venham te abandonar, eu jamais vou te abandonar. O tempo depois ele não sabia o que estava acontecendo, ele estava negando. E ele não fracassou, porque Jesus disse: mas eu, Pedro, quando Satanás pediu para se andar contigo, eu orei por você, para que você não falhasse. Então isso mostra, irmãos, que primeiro que Jesus conhece o que Pedro estava prestes a fazer. Ele sabia que Pedro ia negar, as maldições que Pedro o que ia sair da boca de Pedro, as lágrimas de Pedro, o coração de Pedro. Ele sabia que Pedro, todo o processo da falha vergonhosa, do desânimo de Pedro, mas ele também conhecia o processo de retorno, o arrependimento, o quebrantamento. Ele sabia o que ia acontecer lá no Pentecostes com a pregação de Pedro. Jesus sabia tudo. Ele sabe tudo o que acontece conosco. E a resposta de Jesus a isso é que ele ora. Ele diz: eu vou orar. É o que ele faz por mim e por você quando Satanás tenta te atacar. Quando ele pede permissão para agir na sua vida, para arruinar a sua vida. Aí Jesus olha e ele começa a interceder por você. Guarda o meu filho, protege a minha filha, cuida, livra, dê força, sustenta, renova. E o que é interessante, irmãos, é que Jesus não tirou a tentação de Pedro, ele não removeu a tentação. Ele disse: eu vou orar por você. Jesus deixou que Pedro fosse peneirado, fosse jogado de um lado para o outro, mas não permitiu que Pedro fosse destruído. Não permitiu que Pedro se arruinasse. E ele vai dizer: ó Pedro, quando você voltar, quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. Ele sabia que Pedro ia retornar. Ele sabia que Pedro ia voltar. E o interessante é que ele não criticou Pedro. Ele não desistiu de Pedro.
Irmãos, quando você falha, quando nós erramos, nós temos a misericórdia, a graça de Deus sobre a nossa vida. Então essa petição, irmãos, ela nos mostra que eu preciso, que eu vou sobreviver por causa da oração. A oração é a arma que nos dá força, que nos dá vitória, que nos leva em triunfo. Então, quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, nós estamos dizendo: Senhor, carrega uma debilidade dentro de mim. Eu preciso da tua proteção todos os dias. Eu preciso te buscar intensamente. Eu preciso estar na tua presença a cada instante da minha vida. É isso que isso quer dizer. Eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Queria convidar você a colocar-se em pé nesse momento diante dessa palavra. Que o Espírito Santo, Ele faça com que essa palavra seja sementes para te dar força. Hoje nós encerramos aí essa série de ministrações sobre o Pai Nosso. E eu creio que você aprendeu, que nós crescemos nessa jornada, através da exposição dessa palavra. Então vamos orar nesse momento, vamos pedir para que o Senhor venha a ser misericordioso, gracioso conosco. Pai, no nome de Jesus, nós recebemos a Tua palavra, Senhor, essa noite. Deus, edifica, fortalece, que essa palavra, Senhor, seja uma palavra transformadora para o nosso coração, seja uma palavra que venha nos fortalecer no meio das batalhas da vida, das dificuldades da vida. Senhor, abençoa, Pai, os teus filhos que receberam essa palavra essa noite. Cuida de cada um deles, ministra na vida de cada um deles, Pai, derrama tua graça sobre eles, Senhor. Deus, queremos triunfar, vencer, não queremos ser sucumbidos pelas tentações da vida, pelas dificuldades da vida. Pai querido, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que estão conosco, nos ouvindo esta noite, aquele que está na sua casa, no seu lar. Derrama da tua graça, derrama, Senhor, da tua bênção, derrama, Senhor, da tua misericórdia. Pai, abençoa os teus filhos, meu Deus. Eu oro e eu declaro tua graça sobre tua igreja nesta noite, em o nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre teu povo, Pai. Glória a Deus. Se nessa noite você trouxe seu dízimo, oferta, você pode vir ao altar do Senhor e depositar a sua oferta, seu dízimo. Já vamos estar encerrando o nosso culto essa noite, pedindo que o Senhor te guarde, te abençoe, que você tenha uma semana de paz, uma semana de bênçãos e vitórias. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, teu povo. Nos dê uma semana de paz e de bênção, Senhor. Guarda-nos, ó Deus. Direciona os nossos passos durante essa semana, Deus. Abençoa a tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor de agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Está encerrado o nosso culto.